Estamos iniciando aqui pelo seu canal 16 mais um programa Câmara Entrevista. A presença hoje é do vereador Zé Henrique Westphalen. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Uma satisfação estar mais uma vez conversando com a TV Câmara para poder trazer um pouco do trabalho, dos projetos, do que a gente vem fazendo em prol da sociedade dentro da Câmara, em especial naqueles projetos, naqueles trabalhos que eles não são divulgados, que eles não saem no jornal, não saem na rádio, por serem trabalhos mais internos, um trabalho um pouco mais técnico dentro da Câmara, mas que não diminui a importância social que esses trabalhos têm. O senhor foi e ainda é um relator na Câmara de Vereadores, primeiramente na nossa pauta aí, falando sobre as contas aprovadas ou não, exemplificando o ex-prefeito Wilson Roberto e também uma gestão da doutora Paula de 2021 a 2022. Questão da relatoria, todas as contas dos prefeitos, elas passam pela uma auditoria do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz um julgamento, se aprova, reprova ou aprova com ressalvas as contas. E constitucionalmente, cabe à Câmara de Vereadores fazer a revisão desses votos e dar a palavra final. A Câmara, ela tem o poder de revisar, inclusive, o voto do Tribunal de Contas e dizer se uma matéria que foi reprovada pelo Tribunal, a Câmara pode aprovar aquelas contas. E coube a mim, né, a tarefa, já no meu primeiro ano de mandato, meu primeiro ano como vereador, primeiro ano do mandato, ser relator de diversas matérias importantíssimas dentro da casa, como a relatoria das contas do ex-prefeito Wilson Roberto, que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Nós fizemos um extenso trabalho analisando 500 páginas deste relatório e produzimos um voto que a leitura desse voto durou mais de 30 minutos nas comissões e, resumidamente, esse voto foi lido em plenário e também levou quase 30 minutos a leitura do voto, aonde a gente conseguiu identificar todas as falhas de gestão que teve no mandato do ex-prefeito, referendamos a reprovação das contas e mais. Nós conseguimos fazer uma análise mais profunda, inclusive, que o próprio Tribunal de Contas, identificando improbidade administrativa mesmo, e recomendamos para que o Ministério Público Estadual e Federal levassem adiante a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito e a condenação dele por os desvios e improbidades nas contas públicas do prefeito. Então, para muitos pode não parecer um trabalho importante, um trabalho relevante, mas ele requer um nível técnico de estudo e aprofundamento muito grande, porque nós estamos analisando todas as contas de um ano inteiro de uma gestão na área de saúde, de educação, a aplicação em obras, a gestão do recurso público, se as pessoas foram corretas e na aplicação legal, porque nós temos diversos dispositivos em lei que tornam muitos recursos vinculados a programas. E foram esses recursos vinculados que nós conseguimos identificar que foram usados para outras finalidades. Então foi um trabalho técnico muito profundo e agora, recentemente, esta semana, os meus colegas, até eu não queria esta missão, porque já estou com outras missões importantes dentro da casa, mas eles confiaram a mim a análise das contas da prefeita Paula do ano de 2021 e do ano de 2022. Então agora nós teremos ainda outras duas relatorias importantes do primeiro mandato da doutora Paula, as contas de 2021, que são as contas vindas do prefeito Wilson Roberto, porque o primeiro orçamento de um prefeito não é o prefeito eleito que faz o seu primeiro orçamento. Ele recebe aquele orçamento já feito pela gestão passada. E a gente recebeu ali a administração com uma série de problemas financeiros e com
a Covid ainda em andamento. Então vão ser umas contas com uma complexidade muito grande de se analisar, por ser uma transição de governo, por haver diversos problemas financeiros à época da gestão e um período extremamente difícil e complicado para a gestão pública, que foi o período da Covid. Então ainda tenho aí, nós vamos ter ainda 1 mês e meio de trabalhos dentro da Câmara e durante esse período eu vou ter que me desdobrar para analisar e fazer a relatoria desses 2 processos de conta de 2021 e 2022 e ainda dar prosseguimento a outros trabalhos de relatoria que estão em andamento dentro da casa, que estão sobre a minha responsabilidade. Então é bastante trabalho que a gente tem ainda até o final do ano. Regimento interno, vereador. Pouca gente fora da Câmara sabe, e até mesmo, de repente, dentro da Câmara, poucos sabem de como funciona, como é que atua esse regimento. Houve alguma modificação nele? O que nós identificamos? O presidente Gustavo abriu, então, este ano, uma comissão para revisar o regimento interno da casa, onde o meu colega, o vereador Diogo Rafael, é o presidente desta comissão, e coube a mim a relatoria, né? E o que nós identificamos? Toda a legislatura tem uma reforma do regimento interno. A gente observou que muitos dispositivos que foram alterados no regimento, eles são pertinentes, são interessantes, mas houveram muitas mudanças casuais, pensadas naquela legislatura, naquele mandato. E é algo que nós, dentro da comissão, entendemos que não pode acontecer. O regimento interno é como se fosse a Constituição Federal. É a nossa norma maior. Ela não pode estar sujeita a constantes mudanças e reinterpretações. Então a gente vem fazendo um trabalho de revisão completo, item por item, artigo por artigo, discutindo dentro da comissão para que esse regimento ele seja o mais amplo possível, que ele não seja favorável ao grupo que está no poder e contrário ao grupo minoritário, mas sim ele seja igualitário e pensando não neste mandato, mas pensando em todos os próximos mandatos, independente da composição da Câmara. E uma outra questão que nós percebemos é que muitas das mudanças feitas no regimento interno, elas olharam apenas para os artigos que gostariam de fazer a reforma e a mudança, mas não o contexto geral. Então, muitos artigos que foram modificados, eles têm impacto em outros artigos e aqueles não foram revisados. E uma coisa que nos chamou bastante atenção e causa estranheza é que foram feitas diversas mudanças no regimento e nunca se mudou a lei orgânica do município, que tem um cruzamento direto com o regimento. Por exemplo, na lei orgânica do município, as sessões da Câmara são às quintas-feiras. Então, nós precisamos mudar no regimento interno, mas precisa se mudar na lei orgânica do município. O regimento interno diz que as sessões das câmaras, da Câmara tem duração de 4 horas. Ou seja, ela precisa durar 4 horas. O que na prática não acontece. Então pode ser uma coisa banal, mas tu tem que colocar um até 4 horas. Até as 23h59. Que aí se encerra o dia, se encerra aquela sessão. Se necessário for, se abre uma nova sessão no outro dia, à 00h01. Então são detalhes técnicos, detalhes de legislação, detalhes de redação de muitos artigos que precisam ser vistos. Então é um trabalho minucioso, é um trabalho muito detalhado que a gente já vem há 3 meses nos reunindo, analisando artigo por artigo e provavelmente nós apresentaremos um relatório parcial com recomendação de que essa comissão seja renovada para o próximo ano para que a gente continue o trabalho frente à complexidade que é. Pois tanto o presidente Diogo quanto eu, o vereador Matheus Amaral, o vereador Nenê, que compõem esta comissão, nós entendemos que não dá para fazer apressado. Que se nós vamos reformar do início ao fim de uma maneira correta, para que não seja feito alterações casuísticas que depois tenham que ser revistas novamente. O senhor, pela sua formação política, em ciência política, né, escreveu
um manual de técnica legislativa? Perfeito. Isso a gente construiu ainda no primeiro semestre, por identificar. Veja bem, nós temos hoje 10 novos vereadores na Câmara. Né? A Câmara mudou 10, 2/3 dos vereadores mudaram na última legislação. Então só 5 já tinham experiência parlamentar, já tinham experiência, o contato dentro da Câmara de Vereadores. Então muitos vereadores que entram, eles não têm o conhecimento total do regimento interno, eles não têm conhecimento sobre técnica legislativa, como é que tu constrói uma lei, como é que ela precisa ser redigida essa lei, quais são as regras, o que tu precisa pensar para construir uma boa lei. Pela minha formação em ciência política, de estar finalizando o curso de Direito e, obviamente, pela experiência dos anos, eu escrevi, então, um manual de técnica legislativa, entreguei para o presidente Gustavo fazer uma análise e aprovação, e assim que for deliberado, a gente pretende, então, implementar esse manual para entregar aos vereadores como uma sugestão para qualificar e melhorar o trabalho dos vereadores. Esse manual ele está extremamente completo, ele se cruza com o regimento interno, com a lei orgânica do município e com a forma de tramitar dentro do sistema Legis da Câmara. Ou seja, ele foi pensado para a Câmara Legislativa de Cruz Alta e a gente trouxe algumas novidades, algumas modernidades dentro desse manual. Primeiro, a gente trouxe alguns checklists. Então, se o vereador está em dúvida se aquela lei é constitucional ou não é constitucional, onde é que ele pesquisa as leis? Nesse checklist tem uma série de itens para ele olhar e ler esse item. Isso aqui está correto, isso não está correto. Para quando ele apresentar essa legislação, seja uma legislação que vá tramitar facilmente, será aprovada facilmente. Outra questão, a gente está hoje no mundo digital, no mundo moderno, e a gente não tem como ir contra essa modernidade. Então eu desenvolvi alguns prompts prontos para o uso em inteligência artificial, onde o vereador pega aquele prompt, coloca dentro do seu aplicativo de inteligência artificial e ele vai revisar e adequar o projeto, a emenda, a justificativa dentro das regras legislativas da boa redação de como é que tem que ser. Ou seja, então é um trabalho de colaboração para que a gente possa elevar o nível do nosso parlamento. Então, você veja, Volmar, que são coisas que não vai a público, isso não dá rádio, isso não dá jornal, mas são questões que melhoram a qualidade técnica do legislador, que eleva a régua do nosso poder legislativo e contribui, obviamente, para a construção de uma sociedade melhor. Então, é um trabalho aí grande que a gente fez com o apoio do setor jurídico da Câmara, do Dr. Saul e das meninas das comissões, da Viviane e da Isa, que colaboraram muito com pesquisas. Então a gente está fazendo aí esse grande trabalho técnico dentro da Câmara de Vereadores. Muita gente, vereador, fica pensando, como é que funcionam aquelas reuniões das comissões no Legislativo? É uma pergunta bem pertinente, porque eu acredito que a maioria da população não saiba como funciona. Então hoje o vereador, ele protocola dentro do sistema um projeto. Esse projeto, ele é lido no expediente da Câmara, na sessão legislativa. Todo o processo, todo o projeto, ele precisa ser lido em plenário para ele poder tramitar. Isso é para dar o quê? Para dar transparência para que a população saiba o que está acontecendo dentro da Casa Legislativa. Então eu, como secretário, leio as proposições que foram registradas no sistema. Após essa leitura, elas vão para as comissões. Então isso passa por uma análise do jurídico da casa, que vai dar o parecer jurídico, e depois isso vai para as comissões. Nós temos diversas comissões na casa, sendo a principal delas a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Se não passar na CCJ, não passa em lugar nenhum, morre aquele projeto ali por ele ser inconstitucional ou ter algum vício de origem. Então,
vai para a CCJ, que nós temos um presidente, que hoje é o Zeca Amaral, o vereador Zeca Amaral é o presidente. Ele lê as propostas e designa um relator para esses projetos em andamento. Eu sou relator de vários projetos que os colegas propuseram. Então, frente a isso, a gente analisa a constitucionalidade, analisa a adequação deste projeto e muitas vezes a gente conversa com o vereador para ajustar alguma coisa dentro do projeto, porque muitas vezes interfere no funcionamento de órgãos da prefeitura que precisa, isso está combinado com o executivo. Então a gente muitas vezes conversa, vereador, seu projeto é muito bom, acredito que tenha que só fazer uma costura com o secretário ou com o setor tal para este ajuste. E aí esses ajustes são feitos, o projeto ele é feito um parecer, depois que esse parecer é aprovado, ele vai a plenário então para a votação. Então hoje eu não sei dizer, Volmar, até um levantamento interessante de fazer de quantas relatorias eu já fiz de projetos dentro das comissões, não só de colegas, mas principalmente relatorias de projetos vindo do executivo. Que esse a gente tem que ter uma atenção muito grande, né? Porque tu não tem o contato direto como é com um colega, que ele pode sentar e te explicar a qualquer hora. E os projetos que vêm do executivo são projetos que têm um impacto orçamentário grande, que mexem em estruturas de cargos e salários, que criam novas funções e designações na prefeitura, que criam programas que dão incentivos e benefícios para empresas, como por exemplo a Soli 3 passou pela Câmara de Vereadores os benefícios e incentivos concedidos pelo município para a instalação da Soli 3. E isso tudo passa pelas comissões, uma análise, parecer e votação em plenário. Então foi feito, a gente vem fazendo esse trabalho muito minucioso dentro das comissões. É um trabalho técnico, que é um trabalho invisível, né, na maior parte das vezes, mas que ele tem uma importância muito grande dentro do processo legislativo. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço em poder estar conversando um pouco mais com a população e mostrando esse outro lado do legislativo que muitas vezes as pessoas desconhecem e que é um lado extremamente importante e eu particularmente considero a parte mais importante do legislativo, que é esse trabalho das comissões, que é tu analisar os projetos e fazer relatórios bem feitos e pertinentes para que as leis saiam, obviamente, adequadas à funcionalidade que venha beneficiar a população. Estamos encerrando mais uma edição do Câmara Entrevista e hoje com a participação do vereador Zé Henrique Westphalen. Obrigado, vereador. E assim voltaremos em outra oportunidade.